pessoal, aqui sou eu de novo e eu vim falar para vocês sobre as funções quadráticas. Funções quadráticas, elas são representadas por parábolas. Então, toda vez que você ver uma parábola num gráfico, fique atento, pois é uma função quadrática. Então, vamos lá e no final do vídeo eu vou falar para vocês, a gente vai resolver juntos alguns exercícios também do Enem. Agora vamos falar sobre as funções quadráticas. Vamos começar definindo-a. Chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau qualquer função f dos reais nos reais dada por uma lei da seguinte forma: f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Quando a gente tem a maior que zero, a gente tem que a parábola tem a concavidade voltada para cima. Dessa seguinte maneira aqui, ó. Geralmente, a gente tem um macete que fala que quando a é positivo, a parábola fica feliz, por isso que ela é voltada para cima. E quando a é menor que zero, a parábola tem a concavidade voltada para baixo, assim como no primeiro caso. Ou seja, a parábola, quando A é negativo, a parábola fica triste, por isso ela é voltada para baixo. Agora, vamos olhar como encontrar as raízes da equação do segundo grau. Existem duas formas para encontrar raízes. A primeira é a fórmula de Bhaskara, que ela é dada pelo delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, e aí a gente substitui na fórmula, então vamos encontrar duas raízes. E as raízes são encontradas pela seguinte forma: x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou então, por soma e produto, onde a soma tem que dar menos b e o produto das duas raízes tem que dar c sobre a. A quantidade de raízes, ela é determinada pelo delta, ou seja, o delta ele é dado por b ao quadrado menos 4 vezes ac. Se o delta for positivo, a gente vai encontrar duas raízes reais. Se o delta for igual a zero, a gente vai encontrar apenas uma raiz, e se o delta for menor que zero, a gente não vai encontrar nenhuma raiz nos reais. Antes de falarmos sobre as coordenadas do vértice da parábola, vale observarmos que o conjunto imagem da função quadrática é o conjunto dos valores que y pode assumir. Dessa forma, para a positivo, a gente vai ter um valor mínimo, e para um a negativo, a gente vai ter um valor máximo. E aí, o vértice da parábola ele é dado por x do vértice e y do vértice. O x do vértice ele é dado por menos b sobre 2a e o y do vértice ele é dado por menos delta sobre 4a, onde o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O sinal da função ele é dado dessa seguinte maneira: quando a é positivo e o delta é positivo, a gente vai obter essa representação aqui. Quando o delta for positivo, quando A for positivo e o delta for negativo, a gente vai ter essa representação. Quando A for positivo e o delta for igual a zero, a gente vai obter essa representação. E quando A for negativo e o delta for positivo, a gente vai obter essa. Quando A for negativo e o delta também for negativo, a gente vai ter essa. E quando o delta for menor que zero e o delta for igual a zero, a gente vai obter essa representação. E agora vamos então para os exercícios. Tendo em vista o conceito de funções quadráticas, ou seja, funções de segundo grau, vamos ver algumas questões que são questões do Enem que envolvem essas funções. Então vamos lá. A primeira questão, ela é do Enem de 2019 e diz o seguinte: no desenvolvimento de um novo remédio,
pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T. Esses pesquisadores controlam o processo observando que Q é uma função quadrática de T. Os dados coletados nas 2 primeiras horas são expressos por essa tabela. Então, quando T é igual a 0, o Q é igual a 1, quando T é igual a 1, o Q é igual a 4 e quando T é igual a 2, o Q é igual a 6. Então, para decidir se deve interromper o processo, evitando riscos aos pacientes, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade de substância que circulará na corrente sanguínea desse paciente, após 1 hora do último dado coletado. Nas condições expostas, essa quantidade será igual a... A gente tem que... É importante observar que esse problema ele se trata de uma função quadrática. Dessa maneira, o Q ele vai ser dado por quê? Por AT ao quadrado mais B vezes o T mais C. Quando T igual a 0, a gente tem o quê? Que C é igual a 1, certo? Então, agora a gente vai encontrar os valores de A e B analisando o restante da tabela, que é quando T é igual a 1 e quando T igual a 2. Então, vamos lá. Quando T é igual a 1, a gente tem a seguinte expressão. 4 é igual a A mais B mais 1. Então, a gente tem que A mais B igual a 1. Certo. Agora, a gente tem quando T igual a 2. Quando T igual a 2, então a gente tem a seguinte expressão, que é 6 é igual a 4A mais 2B mais 1. Então, a gente tem que A mais B é igual a 3, que é igual a 3 menos B. Então, a gente tem que 4A mais 2B, baixar aqui um pouquinho, mais 2B é igual a 4 vezes 3 menos B mais 2B. Porque a gente tem que o valor de A é igual a 3 menos B, então a gente só substituiu. Mais 2B igual a 5. Então, a gente tem que 12 menos 4B mais 2B igual a 5. Ou seja, menos 2B igual a menos 7. Então, a gente tem que os valores de B é igual a 7/2. E substituindo, a gente tem que o valor de A é igual a menos meio. Agora, a gente sabe já a nossa expressão, né? Então, a gente quer para T igual a 3. Quando que vai ser o quê? A gente agora já tem os valores de A e B, então a gente tem a seguinte expressão. O A vale menos meio, então vai ser T ao quadrado sobre 2, quer dizer, menos T ao quadrado sobre 2, mais 7/2 de T, mais o C vale 1. Então, a gente vai ter essa expressão. E aí, a gente vai encontrar os valores de Q, né? Então, o valor de Q, né? Desculpa. 9/2 mais 21/2 mais 1. Então, o Q vai ser igual a 7. Portanto, a alternativa correta para essa situação é a alternativa B. A questão 2, ela é do Enem de 2020 e fala o seguinte: em um ano, uma prefeitura apresentou o relatório de gastos públicos realizados pelo município. O documento mostra que foram gastos R$ 72.000 no mês de janeiro, que é o mês 1,
que o maior gasto mensal ocorreu no mês de agosto, que é o mês 8, e que a prefeitura gastou R$105 mil no mês de dezembro, que é o mês 12. A curva que modela esses gastos é a parábola y é igual a t de x, com x sendo o número correspondente ao mês e t de x em milhares de real. Então a gente quer encontrar o quê? A expressão da função cujo gráfico é o da parábola descrita. Então vamos lá. A gente tem, para resolver essa questão, a gente tem o seguinte, que t de 1 é igual a 72, tem que t de 8 é igual à abscissa do vértice da parábola, que é de acordo com o enunciado, ele é um ponto de máximo, já que tá falando, né, que o maior gasto mensal, então por isso é um ponto de máximo. E além disso, fala que t de 12 é igual a 105. A gente pode perceber que o gráfico da parábola ela tem um comportamento de crescimento de x1 até x igual a 8 e depois de decrescimento até x igual a 12. Logo, a parábola deve ter coeficiente A negativo e com isso já eliminamos as alternativas C e E. Portanto, o esboço do gráfico que satisfaz essas condições é esse daqui. E agora a gente vai olhar para as condições restantes, que seriam as alternativas A, B e D. Só que agora a gente vai analisar que para t de 1 igual a 72, que era uma condição que estava escrita lá no enunciado. Vamos olhar as alternativas A, B e D. Alternativa A fala que t1 de 1 é igual a equação é menos x ao quadrado mais 16x mais 57. Então, menos 1 ao quadrado mais 16 vezes 1 mais 57, que é igual a 72, ou seja, satisfaz. Mas mesmo assim, vamos continuar para as alternativas B e D para verificá-las. Então, t de 1 é igual a menos 11 sobre 16 x ao quadrado mais 11x mais 72. Isso é igual a menos 11 sobre 16 vezes 1 ao quadrado mais 11 vezes 1 mais 72, que é um valor diferente, 72, ou seja, não satisfaz. E agora, para finalizar, a alternativa D, que é menos x ao quadrado menos 16x mais 87. Ou seja, menos 1 ao quadrado menos 16 vezes 1 mais 87. Que também é um valor diferente de 72, ou seja, não satisfaz. Aplicando o teste, identificamos que apenas a opção A satisfaz. Entretanto, antes de marcarmos a letra A, vamos nos certificar que as demais condições também são satisfeitas em A. A segunda condição de A, né? Então, vamos lá. Alternativa A. A segunda condição era a seguinte, que x do vértice era igual a 8. E a terceira condição era que t de 12 era igual a 105. X do vértice é dada por menos B sobre 2A. A gente tem, então, menos 16, 2 vezes menos 1, que é igual a menos 16 sobre menos 2, que é igual a 8. E a outra condição, ou seja, satisfaz, né? E a outra condição seria a seguinte, seria menos 12 ao quadrado mais 16 vezes 12 mais 57, que é igual a menos 144 mais 192 mais 57. Esse valor aqui é o valor de 105, então satisfaz as três condições. Portanto,
A curva que modela os gastos informados no enunciado vai ser a curva expressa pela alternativa A. A terceira questão escolhida, ela é uma questão do Enem de 2020 e diz o seguinte: uma empresa de chocolates consultou o gerente de produção e verificou que existem 5 tipos diferentes de barras de chocolate que podem ser produzidas com os seguintes preços no mercado: a barra 1 a R$ 2,00, a barra 2 a R$ 3,50, a barra 3 a R$ 4,00, barra 4 a R$ 7,00 e a barra 5 a R$ 8,00. Analisando as tendências do mercado, que incluem a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas da empresa verificou que o lucro L com a venda de barras de chocolates é expresso pela função quadrática, dada por menos x ao quadrado mais 14x menos 45, em que x é o produto da barra de chocolate, é o preço da barra de chocolate. A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate, cujo preço praticado no mercado renderá o maior lucro. Nessas condições, a empresa deve investir em qual produção de barra? Para resolver esse problema, a gente tem que perceber que a função lucro é uma parábola com coeficiente A negativo. Portanto, a concavidade é voltada para baixo, o que implica ter um ponto de máximo. Esse ponto de máximo é o vértice da parábola, que possui as seguintes coordenadas: x do vértice, que é igual a menos b sobre 2a, e y do vértice, que é menos delta sobre 4a, onde delta é dado por b ao quadrado menos 4ac. Nessa questão, o que nos vai interessar é somente o x do vértice. Portanto, a gente vai usar somente ele para fazer as contas. Então, a gente tem que x do vértice, o nosso b vai ser 14, então menos 14 sobre 2 vezes menos 1, porque o a é negativo. Vale lembrar que o nosso a ele é menos 1, o b ele vai ser 14 e o c vai ser menos 45. O a ele é menor que zero, por isso a concavidade é voltada para cima. É voltada para baixo, o formato da carinha triste. Assim, a gente tem que o x do vértice, retomando, ele é dado por menos 14 sobre menos 2, que é igual a 7. Portanto, a empresa ela deve investir na barra 4, que custa R$ 7,00 e trará o lucro máximo. Portanto, a alternativa correta é a letra D. E para finalizarmos as questões de funções de segundo grau do Enem, vamos pegar a questão número 4, que ela é do Enem de 2018 e diz o seguinte: a parte inferior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra essa figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano, ela é dada por essa equação: f de x é igual a 3 meios vezes x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura, ele representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Então, nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é o quê? Então, a gente tem que a f de x, ela vai ser 3 meios vezes x ao quadrado menos 6x mais c. A gente tem que, analisando a imagem, que essa função ela possui apenas uma raiz real, que no caso é o ponto V, e ele está localizado sobre o eixo x. Portanto, o delta é igual a 0. Então, dessa forma, a gente vai usar a
equação do delta, que é b ao quadrado menos 4ac igual a 0. A gente sabe que o b, né, nesse caso, o a vai ser 3/2 e o nosso b vai ser menos 6. Correto? Então, a gente tem o seguinte, a gente tem que menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 3/2 vezes o c, que a gente não sabe quanto que é igual a 0. A gente tem, então, que 36 menos 6c igual a 0. Ou seja, vamos passar para lá, 6c igual a 36. Dividindo por 6 dos dois lados da equação, obtemos que c igual a 6. Ou seja, a alternativa correta desse problema é a alternativa E, onde o c igual a 6.